isso aí, gente. Agora são 8 horas mais 1 minuto, 8 e 1. Alô pra você, boa noite. Você da cidade do interior, seja bem-vindo. Você está ligado em 104,5. Esta é a Nova FM em Mafra, Santa e Bela Catarina. Noite de quarta-feira, 2 de maio de 2012. Sou Anderson Luiz, com muito prazer a partir de agora lhe fazendo companhia juntamente com o Márcio Gonçalves em mais uma edição do programa Bola da Vez. Márcio Gonçalves, boa noite. Boa noite, Anderson Luiz. Boa noite, Anderson Luiz. Boa noite, nosso amigo ouvinte ligado na Nova. E hoje, quarta-feira, primeira quarta-feira do mês de maio, programa Bola da Vez, hoje com sala de visitas e uma pessoa que daqui a pouco nós vamos trazer e pode ter certeza, amigo ouvinte, que vai dar muito caldo esse bate-papo. Vamos adiantar algo já aí, Márcio? Vamos, ele tem toda a sua referência, principalmente no futebol de salão, claro que agora futsal, futebol de campo também, professor de educação física, mas nós temos, ele vai depois dar essa referência daqui um pouquinho, segundinho, e você também vai tirar a sua conclusão, se eu estou certo, estou errado, se a referência maior do nosso convidado é o futebol de salão antigo, o futsal de hoje, ele que teve uma influência muito grande no projeto do Mafra Arisco, ele que conheceu um dos timaços, jogou, fez parte daquele time lá de Joinville, Batata, Gastão, Filho, muita gente boa, Lorival, jogou em equipe de lá de Joinville. Então, por isso, para que nós ficarmos dentro desse suspense? Está conosco o nosso convidado, professor de Educação Física, Jefferson Ferreira Martins. O professor Jeff, boa noite, satisfação em tê-lo conosco. Boa noite, Márcio. Boa noite, Anderson. E ouvintes da Nova Era FM. É um privilégio ter sido convidado por você e a equipe aí para participar desse programa. Vamos ao intervalo comercial e a gente já vai trocar aquela ideia super esperta. Ele vai falar se foi 3 ou foi 4 gols na poderosa Perdigão. Foi 3 ou 4 que já foram 6-3. Mais 4 6 gols, não, 6 gols para Perdigão, 3 para a equipe de Mafra, que saiu ganhando. Dos 3 do Jeff ou não? Isso tudo nós vamos perguntar, que a minha dúvida foi até hoje, por isso que eu trouxe ele aqui. Ele respondeu e encerra o programa. 8 e 4, vamos ao intervalo comercial, a gente volta já pra você. Tá começando o Bola da Vez. 8 horas e 5 minutos, o nosso programa Bola da Vez nessa quarta-feira, a primeira quarta do mês de maio, já nesse dia 2, estamos com o Sala de Visita, nosso convidado, o professor Jefferson Ferreira Martins, ou simplesmente o professor Jeff. E eu já na abertura da tua apresentação, Jeff, dizia que eu acho essa referência tua maior no futsal. Tô errado? Tô certo? Eu acho que foram fases distintas, né, Márcio? Nós tivemos uma trajetória porque naquele episódio do esporte mafrense, o futsal estava em voga, em alta. E você participou daquele grande elenco, daquela grande fase do futsal de Mafra, como se falou, era o futebol de salão. Mas foi um período assim de força, porque nós conseguimos reunir num grupo só o grande potencial atlético, assim, individual da nossa cidade. E com aquela harmonia que nós tínhamos, com aquela amizade, com aquela determinação que nós tínhamos, inclusive de participar dos treinamentos, isso deu um handicap diferenciado para que nós pudéssemos, com a equipe da casa, simplesmente com elementos da cidade, nós fazermos, né, uma trajetória tão vitoriosa como foi aquela do futsal. No entanto, uma fase tão positiva como foi a do futsal, talvez um pouco mais curta, foi o nosso Mafra, nosso Operário, né, do qual eu pude participar ainda. Iniciei no Operário, no juvenil, passei praticamente ao profissional ainda com 15 ou 16 anos, e tivemos, fora aquele período que eu tive fora da cidade por questões de estudo, o Mafra também teve uma trajetória no futebol de campo muito positiva, onde nós fizemos um time mesclado e tal, com alguns atletas de Curitiba, e também tivemos uma grande performance, um grande rendimento, inclusive jogando com os grandes clubes da capital paranaense. Ô Jeff, claro que a gente sabe, viu fotos inclusive, você participou da famosa escolinha do Tio Cana. Com certeza. Eu iniciei no Peri na década de 70, mais propriamente em 1970, com 10 anos,
E na verdade, a grande maioria da garotada de Mafra foram atletas do Tio Cana, como se dizia, né? E foi um aprendizado muito grande, porque ele nos deixou um legado muito, muito positivo, não só do esporte, mas o legado da seriedade, da honestidade, né? E isso a gente trouxe ao longo da carreira, pelo que o seu Cana, o Tio Cana deixou de legado para todos aqueles que passou para nós naquele período. E até fazendo o registro, amigo ouvinte, claro que a sua maioria já conhece, Tio Cana sabe quase que toda a história dele. Rodolfo Rodrigues não foi aquele goleiro do Santos, mas foi um nome até muito mais antigo e com muita mais tradição e respeito do que o próprio goleiro do Santos, o uruguaio Rodolfo Rodrigues. Aqui nós tínhamos o nosso Rodolfo Rodrigues, o Tio Cana, que realmente mostrou o seu legado, como falou o próprio Jeff, dentro do esporte rio-mafrense e, por que não, na região. Você jogou o futsal também, lembro disso, até nós participamos, até um pouco nós trazemos o convidado e começamos a nos lançarmos juntos aí na história. E o tempo da própria CME, onde Gilmar Bu comandava as equipes infantil e juvenil no domingo à tarde. Pô, interessante essa lembrança tua, Márcio, e até você tem uma qualidade muito especial, por isso que você também tem essa desenvoltura positiva, né, na tua carreira de cronista esportivo e agora também de jornalista, na área geral aí, que a gente quase nem lembra. Justamente, você inclusive participava junto, né? Nós tínhamos uma garotada boa, e eu me lembro inclusive não só do Gilmar, mas também do falecido Mizinho, que foi... Aldemir Krambeck. Isso, o Mizinho Krambeck, que foi também um incentivador naquele período. E eu agora rapidamente me recordo de alguns personagens daquele período, que justamente nos domingos à tarde, né, nós nos reunimos para um treinamento lá representando a CME de Mafra, como era já batizado naquela época. E era bastante interessante, porque nós éramos companheiros, éramos meninos ainda, mas já começamos a dar os nossos primeiros passos ali, representando, na verdade, o município de Mafra, né, através daquele juvenil, representando já a Comissão Municipal de Esporte de Mafra. Ó, a primeira mensagem que chega, até para nós quebrarmos o nosso protocolo, não vamos nos perder aqui na nossa pauta, mas eu acho interessante. O Miguel Luiz manda a seguinte pergunta. Pergunta para o Jeff: o time mafrense campeão da Copa Norte. O Miguel também é um expoente, digamos assim, tanto no lado profissional hoje que ele atua, mas também um expoente no aspecto atlético, né? O Miguel, um abraço ao Miguel Luiz, né? E ele também fez parte, como nós fizemos, do Mafrense, né? A equipe do Mafrense, onde também o desportista lá, o João Banana, na época conseguiu aglutinar no mesmo grupo pessoas, bons jogadores e pessoas comprometidas com o futebol. E nós fizemos uma equipe forte também, onde ficamos muito tempo sem perder e conseguimos naquela ocasião conquistar a Copa Norte com a equipe do Mafrense. São 8h11, estamos apresentando o programa Bola da Vez, hoje com o Sala de Visitas, o primeiro Sala de Visitas desse mês de maio, com o professor Jefferson Ferreira Martins, o professor Jeff, professor de Educação Física. Para trazermos o Anderson Luiz para a roda, Jeff, como é que você conheceu essa fera aí? Foi já no meio esportivo, ele como narrador, ou você teve alguma experiência boa antes? Talvez o Anderson não se recorda, mas ele foi meu aluno lá no Barão de Rio Negro, se eu não me engano, ainda numa faixa etária bem pequena, né? E se eu não me engano, 5ª ou 6ª série. Então é um privilégio, né, conhecer há tanto tempo o Anderson e ver também que as vitórias que ele alcançou, né, e o profissional maravilhoso que é o Anderson hoje, e que a gente tem um prazer de escutar ele nas narrações ou mesmo no seu trabalho diário. O Anderson, antes de você entrar no papo aqui, já veio uma mensagem aqui, ó. Quando você dava aula, professor, para o Anderson, foi o início da queda dos cabelos? Olha, acho que não. Na verdade, há tanto tempo e a gente não se recorda de detalhes. A minha fisionomia
Eu sou um fisionomista e guardo, assim como o Márcio também, de nomes, de situações, de momentos, mas eu acho que como um todo, pode ser que o Anderson tenha contribuído um pouquinho, sim. Tive uma participação, mas muito pequena. Eu era bastante comportado, assim, na adolescência. E não que eu fiquei descomportado, né? Depois, mas foi assim sempre o... Quem sabe os teus irmãos, né, Anderson? Também, então... também eles. Eu acho que eles incomodaram mais que eu. Mas foi um momento bacana. E... quando a gente começou, inclusive na Coirmã, na difusora, a gente começou a fazer o acompanhamento dos jogos, principalmente do Mafra Futsal, Arisco e Delerba, e aí é que a gente teve um contato mais direto, mas a gente sempre acompanhando, mas não se envolvendo nesse acompanhamento, até porque existia uma comissão de profissionais, que era Jeff, Álvaro, e enfim, maior galera, Jason Bull sempre tava junto, maior povo bacana aí sempre junto. A gente sempre tava junto, jogos abertos, fase regional, joguinhos, na nossa nascença, né, da parte cronista esportivo, e a gente sempre acompanhou e sempre admirei, né, esse tipo de trabalho que era feito com profissionalismo, até hoje, né. O Jeff segue esse caminho sempre com profissionalismo. A gente, além de aprender um pouco com relação ao esporte, a gente aprendeu a admirar como pessoa também a parte profissional, como leva as coisas, deixando a parte amizade, amigo, a parte brincadeira, e quando é o assunto profissional, o bicho pega mesmo. Beleza. 8h14, estamos apresentando o programa Bola da Vez, hoje, esta quarta-feira, o primeiro Sala de Visitas deste mês de maio. Claro que teremos mais um Sala de Visitas, são 2 por mês, e hoje o nosso convidado, o professor Jefferson Ferreira Martins, professor de Educação Física, o professor Jefferson. Anderson, vamos para o nosso break e voltamos na sequência, já falando com o professor sobre já a sua descida vestibular de Educação Física e, claro, toda essa trajetória lá em Joinville. Também naquela ascendência, conhecendo e participando de jogos com todo aqueles craque, aquele timaço que tinha Joinville naquelas épocas. 8h16, programa Bola da Vez com o professor Jefferson Ferreira Martins, professor de Educação Física. Hoje, professor Jefferson respondendo pela direção do SEDUP. Professor, no intervalo nós falamos que íamos direto até a Joinville, quando o professor ingressou na Faculdade de Educação Física. Mas o que é ter hoje a direção do SEDUP, a responsa? Bom, Márcio, é uma responsabilidade enorme, né? Porque quando nós assumimos a direção no ano passado, a convite do Wellington, atual secretário de Desenvolvimento Regional de Mafra, a princípio a gente ficou um pouco apreensivo, né? Porque nós sempre atuamos na linha da sala de aula em si. E quando fomos para o SEDUP, é uma outra realidade, ensino profissionalizante, né? Centro de Educação Profissional, que qualifica o cidadão para o mercado de trabalho em vários cursos técnicos que nós temos lá. Mas foi gratificante porque nós temos no quadro de pessoas, de funcionários do Estado, pessoas competentes, pessoas trabalhadoras, comprometidas com o seu trabalho, com as suas funções, e nós conseguimos, através dessa harmonia, resgatar vários aspectos dentro do SEDUP, dentro da instituição, com muito sucesso. Obviamente que não sozinho, porque isso é uma equipe, né? Como eu falei, a responsabilidade e comprometimento de todos os nossos os funcionários, que não são meus funcionários, são funcionários do Estado, comprometidos com a educação profissional, e assessorado pela professora Maria Helena, que também executa as funções com muita propriedade e capacidade. Então eu acho que está sendo gratificante, né, participar dessa etapa do SEDUP, ainda mais porque talvez quem sabe ano que vem nós possamos ir para um novo prédio que está sendo construído ali na Vila Nova, um modelo MEC, né, um prédio, uma escola muito bem aparelhada pelo MEC, com novos laboratórios, enfim, é uma nova vida e oferecendo condições do nosso cidadão, do nosso munícipe, aquele que quer ingressar e se formar num curso técnico, já pronto para o mercado de trabalho, e isso tem dado muito certo, e também com a colaboração dos nossos professores, nossos orientadores de cursos, tá sendo muito bom o trabalho lá no SEDUP.
Muito bem, isso posto, eu quero fazer agora 2 homenagens, quero ir até ao Ginásio de Esportes Zeppelin, que no dia 5 agora continua no sabadão a segunda rodada do 3º circuito Vitor Hugo de categorias de base de futsal, Vitor Hugo de saudosa memória. E falando em Vitor Hugo, eu quero trazer também homenagem à sua avó, a minha mãe, Janda, que hoje está de aniversário, 76 anos. Um abraço, essa grande mulher, essa grande minha veinha, como nós falamos, que continue assim, sempre dando um rumo, um horizonte para nós, principalmente eu. Vitor Hugo não está mais conosco, minha mãe dele, mas com certeza está olhando para nós. Um abraço para a senhora nesse dia tão especial e trazendo mais uma vez o 3º circuito Rio Vitor Hugo de categorias de base de futsal, que continua no sábado no Ginásio de Esporte do Zeppelin e no domingo, no dia 6, no Ginásio de Esporte José Miller, a partir de 13h30, o 3º circuito Vitor Hugo de categorias de base. Professor Jefferson, nosso convidado, diretor do SEDUP, e quando o professor desceu para prestar o vestibular, passou no vestibular, Faculdade de Educação Física, não era o Univille na época ainda, e eu lembro também um detalhe... Fuge, né? E eu lembro um detalhe que no ano de 79, Jogos Abertos em Blumenau, Mafra e Jaraguá, o professor era calouro lá, estava trabalhando pela faculdade, e o Mafra e Jaraguá foi para um ginásio, Mafra foi para outro ginásio, e Mafra ganhou os pontos de Jaraguá. E nós preocupados, tomara que Jaraguá não venha, porque Jaraguá era muito forte. E passava o professor Jefferson, dizia para nós, Jaraguá tá chegando. Lembra desse episódio? Vou ficar te devendo essa, Márcio. Mas eu lembro que estive naquela ocasião, na verdade era meu último ano, que foi em 79, né? Foi o meu último ano de faculdade, porque eu fui em 77 para Joinville e debutei, na verdade, nos Jogos em Concórdia, no regional, até inclusive o Pitol jogava naquela época por Joaçaba, e eu trabalhei muito tempo fazendo súmula, né, como se diz, anotador cronometrista, né, era a palavra correta naquela ocasião, e nós iniciamos lá, trabalhando obviamente no futsal, porque o professor orientador, ele canalizava o aluno para trabalhar naquilo que ele mais se identificava. Mas dentro dali do currículo, do que era necessário da faculdade, trabalhamos também com basquete, com voleibol, com handebol, enfim, em várias situações. Mas a preferência era sempre trabalhar no futsal, porque nós, obviamente, como lá aconteceu em Jaraguá, nós podíamos rever os amigos, né, e poder compartilhar ali, e inclusive vendo nossos companheiros de Mafra, que estavam também numa faixa etária mais ou menos igual, iniciando naquela atividade esportiva. E qual foi a convivência com todo aquele plantel na época, elenco hoje, mas na época o plantel de Joinville, que ganhava de todo mundo, pegava o Joaçaba de Pitol naquelas épocas, Batata, Gastão e companhia, e você era do convívio daquele time? Pois é, Márcio, até traz uma recordação muito positiva, porque se fôssemos assim detalhar muito, nós vamos ficar a noite toda aqui, lembrando desse período que eu tive lá em Joinville. Mas o que muito me chamou a atenção, eu morava numa pensão próximo da rodoviária, e durante um tempo a gente ouvia falar do campeonato citadino de Joinville, um dos mais tradicionais, com as equipes que tinham na época, Cruzeiro, o Guarani, outra equipe de Piraberaba, a Selbet, enfim, eram inúmeras equipes, todas elas com uma organização muito grande. E eu ia no ginásio, via pessoas, amigos como o Gastão, como o Batata, e assim, que eram, digo, já lendas no futsal de Santa Catarina. E eu tive o privilégio de compartilhar com eles, vendo-os jogar, né? Inclusive a própria estreia do Barriga, quando foi contratado pela Tupi, foi durante, acho que um mês, 2 meses, 3 meses, sei lá, de mídia pro Barriga, né? Depois, no ano seguinte, eu fui convidado para jogar no Guarani, justamente com essas feras todas, com Batata, com Anísio, com Gastão, né, que é em memória hoje, mas todos companheiros
muito bons, muito amigos, inclusive o próprio Gastão sempre estava presente, me convidava às vezes inclusive para viajar, então fantástico, a amizade que nós construímos lá e que hoje perdura isso, né? Toda vez que eu vou em Joinville, tanto é que há 14 anos eu jogo o futsal estadual por Joinville, né? E isso é fruto dessa não só a questão potencial, mas pela predisposição, pela amizade que a gente construiu lá com o pessoal de Joinville. 8 horas e 24 minutos, o nosso programa esportivo na Nova Era, 104,5, Bola da Vez. Hoje com o Sala de Visitas, o professor Jeff está conosco. 8h25, Anderson Luiz, mensagem para você, posso ler? Manda, vamos lá. O Anderson é o nosso Osmar Santos de Mafra, nem a queda de energia derruba o homem, ripa na chulipa, pimba na gorduchinha. Um abraço a você, Anderson Luiz, o Fábio e também o Vander, torcedores do Corinthians que estão mandando lá da Vila Nova. Eu acrescento ainda, já do nosso Osmar Santos, que hoje já não pode mais trabalhar e trazer tudo aquilo, um dos lances, quando estava chegando na área, ele dizia, é fogo no boné do guarda. Obrigado pelo carinho de vocês, e além de falta de energia, faltava pouco para não ter nem voz mais, né? Porque a gente estava aí de 3 dias praticamente, garganta nos pegou assim de surpresa, nos prejudicou uma barbaridade, a gente acabou indo para alguns remédios, xaropes e mels e enfim, e acabou tanchais e mel com jamel, e enfim, a gente fez todo tipo de coisa para consertar. Ela ficou meia boca e a gente conseguiu ir até o final do jogo. Obviamente que no dia seguinte aí o bicho pegou, né? Nem para dizer bom dia a gente não conseguiu, só em sinal. Mas já estamos se recuperando, estamos legal já. Professor Jefferson, nosso convidado, já subimos a serra novamente. Aí o Mafra, no comando do Álvaro Weber, começou a dar os seus passos e voltando aí à divisão especial, que não era na época do Campeonato Catarinense de Futebol de Salão, um bom time montado, Nelinho, Silvio Lansky, Nelson, Pancho, Joãozinho, o Pepe estava começando a aparecer, goleiro Pepe, né? O próprio Laurinho, o falecido Henrique, né? Nosso saudoso Henriquinho, no comando. Como é que foi aquela passagem? Foi especial também, Márcio, porque foi reunido um grupo, como nós já falamos anteriormente, um grupo de amigos com potencial, né? E queriam representar o município de Mafra bem, né? E houve assim uma organização para isso, houve um trabalho para isso, houve um projeto para isso, mesmo sendo amador, né? Mas era um amador organizado, o Álvaro Weber sempre foi um predisposto a trabalhar com o esporte, a fomentar o esporte, não só no futsal, mas em outras épocas ele fomentou outra estrutura maravilhosa, que beneficiou a cidade em todos os aspectos, mas naquela ocasião onde nós tínhamos, como você falou, bons goleiros novos, mas surgindo com potencial, né? Nelson, o próprio Fonseca, que esquecemos do Fonseca, exatamente, né? Um cara Nelinho, Silvio, e não posso discriminar ninguém, mas talvez o meu amigo, o cara de gaita, né? Como é conhecido, o Nélio, Nelinho, talvez assim, por serem características ou parecidas, ou de movimentação, talvez tenha sido, no período que eu joguei, o atleta com quem eu mais me identificava em termos de movimentação, de saber o que ele ia fazer, o que eu ia fazer, e isso dava um diferencial em determinados jogos. Então, eu acho que foi uma fase maravilhosa que nós tivemos também, além de participarmos de estadual, de ficarmos com uma performance boa, sem perder, enfim, eu acho que foi uma fase muito boa, que Mafra foi muito bem representado naquele período, e ganhamos, né, alguns títulos, fizemos boas participações em regionais, jogos abertos, e que era o foco principal, era isso. O ano de 82, o Mafra tinha um bom time de futsal, a CME na época, Jefferson era um dos expoentes, o Nelinho, o Silvio Lansky, eu mesmo posso também me escalar nessa equipe, Fonseca, Nelson, falecido Galinho, e o Corinthians veio jogar aqui, claro que quem trouxe foi o
Álvaro Weber, placar final de 2-1, golaço seu, mas um golaço mesmo, isso você tem que lembrar com toda certeza. O goleiro do Corinthians era o Anderson, até xará do nosso Anderson aqui, goleiro muito grande, e você fez um golaço, e o Corinthians veio aqui com Medina e companhia, Medina que era da seleção brasileira na época, o Márcio que jogava no Palmeiras estava vindo para o Corinthians, era um timaço com toda certeza, Marcos Garcia era o treinador, 2-1, e o que lembrar daquele jogo? Bom, em primeiro lugar é camisa, né? O Corinthians, mesmo o futsal, naquela ocasião o futsal não era tão difundido como é hoje, né, Márcio? Você acha que vai recordar quando nós estávamos vindo de um regional em Brusque, se eu não me engano, nós paramos... Fomos campeões invictos. Isso. O Brasil jogava contra o Paraguai um domingo pela manhã, de 1-0, gol do Douglas, sofrido, Maracanãzinho lotado. Pois é. Isso aqui é uma enciclopédia, bicho. É verdade. Então, você veja a diferença ali, mídia daquela época, né, em relação a hoje, né? Então, o que a gente pode dizer? O futsal naquela época tinha seus atenuantes, mas era jogado assim de forma mais espontânea, vamos dizer assim, né? Então, hoje, claro, é importante, mas se nós tivéssemos condições de trazer aquele grupo daquela época para hoje, obviamente nós teríamos também uma grande equipe representando o nosso município. 8h30, vamos ter que fazer o nosso break, o papo tá bom, voltamos falando ainda com o professor Jeff, hoje ele, diretor do SEDUP, falando sobre a seleção brasileira, esteve aqui. O Mafra perdeu de 4-1, o professor Jefferson estava nessa parada, a seleção brasileira no giro, ela vinha ganhando e goleando todo mundo no estado, chegou aqui, ganhou de 4-1 com uma equipe, um timaço que estava a seleção brasileira. Claro que antes nós teremos também o jogo da Perdigão, onde o Jeff me corrigiu aqui em off, eu falei 6-3, na realidade foi 8-5, mas de cara o Mafra botou 3-0 e o Jeff vai contar, claro, depois do intervalo o que aconteceu. Torcedor, fique ligado conosco que o papo tá legal. E falando em celular, mensagens que chega aqui, Miguel Luiz perguntando ainda naquele raciocínio, o Jeff, o ataque daquele time lá da Copa Norte, Franco e Miguel. É um belíssimo ataque, né? Nós tínhamos uma equipe bem postada na defesa, um meio campo que trabalhava certinho, mas nós tínhamos finalizadores, nós tínhamos velocidade com o Miguel, né? O Miguel sempre foi um atleta de velocidade, que jogava caindo pela direita, né? E com aquela nova função tática que na ocasião foi implantado para o nosso grupo, foi um ataque maravilhoso. O Franco também, um jogador de área, cabeceava bem, velocidade, partia para cima e deu tudo certo. Nós fizemos, né, uma grande campanha e acabamos sendo campeões. Nessas passagens que nós estamos conversando, claro, o Anderson falou que a gente tem uma boa memória, mas ela está falhando. O professor Jeff está me corrigindo aqui. Já o jogo com a seleção brasileira foi 4-0 e não 4-1. O jogo a Perdigão foi 8-5 e não 6-3. Naquele giro que a Perdigão estava dando por aqui, era o início do salão da Perdigão. E veio aqui de cara a Perdigão, o ginásio Wilson Bull lotado, 6-3. Ou melhor, 3-0 já de cara. Márcio, antes de nós falarmos sobre... Eu poderia voltar naquele... Claro. Corinthians, eu acabei perdendo o foco ali, porque me transportei e a gente acaba lembrando de outras situações. Mas naquela ocasião do Corinthians, o que me chamou a atenção, que você perguntou, não foi o gol que você falou que foi um golaço. Eu, na verdade, até não lembro do gol em si, mas o que me chamou a atenção foi o público presente naquele dia no ginásio, super lotado, talvez uma das maiores lotações. Aniversário de Mafra. Uma das maiores lotações que o ginásio Wilson Bu teve na ocasião. E nós estávamos, se eu não me engano, perdendo 2-0 ou 1-0, e eu fiz um gol, se eu não me engano, no início do segundo tempo, eu sei lá. Sei que Mafra perdeu 2-1, mas foi uma coisa maravilhosa, porque mostrou o futsal de Mafra a nível até nacional. E é uma recente passagem do Corinthians pelas nossas cidades, eu reproduzi uma foto daquele jogo e ampliei e dei para o diretor de esporte do Corinthians, que veio há uns 4 anos atrás em Mafra, nossa região, e ele de bom grado
recebeu e levou para a sede do Corinthians em Osasco, que na verdade o Corinthians estava trabalhando em Osasco. E inclusive ele falou do falecimento do goleiro, do Anderson, naquela ocasião há pouco tempo, e a gente recordou bons momentos daquele jogo, mas o que me chamou mais atenção justamente foi o que aconteceu em termos de movimentação de público e de jogo em si, que foi um jogaço, né? E isso que foi bom naquela ocasião. E até para reforçar então esse ano de 82, o ouvinte, o torcedor, o Mafra jogou com o Corinthians, perdeu de 2-1, foi campeão das regionais invicto, e nos Jogos Abertos de Itajaí foi quarto lugar no estado, perdendo a semifinal na prorrogação para Siderópolis. Campeão daquele ano foi Joaçaba, que jogou com o Mafra, vice-campeão Florianópolis, que também jogou com o Mafra. E claro que não foi terceiro lugar por detalhes. Isso também foi uma grande campanha que nós fizemos, né, Márcio? Foi maravilhosa também. E como você falou, nós perdemos somente para o campeão e para o vice, porque, se eu não me engano, nós perdemos na prorrogação para Siderópolis. Siderópolis também, que era uma seleção de Criciúma e Siderópolis. Sabiá, Dedé. Exatamente. Inclusive o Sabiá hoje é muito meu amigo, que a gente conversa todo ano nos encontros lá do futsal, do estadual. O Dedé, o Sabiá, o Serginho Melé, aquela turma, o Val, que é o goleiro. Isso, todos os finais de ano a gente tem ficado junto nesses encontros do futsal que acontece uma vez por ano em cada cidade. Só para ilustrar o papo, nesse ano de 82, Mafra tirou Itajaí, time sede, 2-0, gol do Jeff e do Nelinho. E no dia jogava Marcílio Dias, precisando também do resultado. E o presidente do Marcílio foi na imprensa e falou que Mafra é um time sem tradição, que o torcedor teria que ir para o estádio Ercílio Luz. O torcedor foi para o Colégio São José e viu Mafra eliminar Itajaí por 2-0. Mas e super lotado também o ginásio. Nossa Senhora. Se eu não me engano, um dos atletas nossos chegou um pouquinho tarde, atrasou e não conseguiu entrar no ginásio. O nome dele é João Carlos Silveira, nosso goleiro, que não pôde chegar. É isso aí, Márcio. Bem lembrado. 8h36, estamos apresentando o programa Bola da Vez na 104,5, hoje com o quadro Sala de Visitas, melhor dizendo, com a presença do professor Jefferson Ferreira Martins, professor de Educação Física e hoje diretor do SEDUP. Falamos de 82, 83, 84, a Perdigão aí veio para esse jogo memorável, onde a equipe já comandada por o Laurinho, famoso Laurinho, o Caixa, lá de Joinville, né? Boleirão, já com o Nene no gol, e Marquinho, Jefferson, então, novamente, aí o Pitol já jogando por aqui, se não me engano, Nelinho, Silvio Lansky, próprio falecido Galinho, e o professor Jefferson também na parada, 3-0 de cara, aí a Perdigão resolveu jogar. Na verdade foi a primeira turnê que a Perdigão vinha fazendo pelo estado, né? Tinha ganho de Canoinhas 9-1, ou 9-0, se não me engano, em Canoinhas. E na preleção deles, Márcio, em qualquer situação, a Perdigão queria mostrar a marca através do futsal. Para ele, isso eu tive num curso onde o Marcos Moraes era o treinador do dia da Perdigão. Isso. Eles falaram que eles não interessavam o jogo, o nível, o deles era ganhar e ganhar bem. Então, se fosse ganhar de 20, de 30, eles ganhavam. E como eles fizeram a turnê e foram em Canoinhas e ganharam relativamente bem, eu acredito que eles chegaram em Mafra com o mesmo pensamento, né? Só que chegaram e nós estávamos preparados, nós tínhamos uma equipe qualificada, uma equipe entrosada, e eu me recordo que o gol era fora de área, né? Não era gol ainda dentro da área, com essa dinâmica. Bola pesada, meio quilo. Com essa dinâmica aí. E eu me recordo que eles, não sei se eles entraram assim meio de salto alto, e nós fizemos 3-0. Eu tive a felicidade de fazer os 3 primeiros gols. Inclusive numa bola parada e falta, o Nelinho me rolou uma bola na lateral direita, entrada do lado direito do ginásio, e fizemos 3-0. Aí eles acordaram. Obviamente que o treinamento, o nível de treinamento, o nível de preparação física deles sobrepunha a nossa. Então eles fizeram marcação diferenciada, saída de bola e tal, e conseguiram equilibrar e posteriormente virar o jogo 8-5, né? Mas saíram assim relativamente assustados de Mafra.
Mandar um abraço para o Marquinho da oficina MAW, beleza? Um abraço para você, Marquinho, que sempre está fazendo um trabalho outro para nós aqui. Eu lembro bem desse time comandado pelo Marcos de Moraes, Norberto no gol, Ike na direita, Cocão de fixo, Reinaldo na esquerda, sem ainda a sua peruca, e o jogador Ivan, o pivô Ivan, um dentista, era o jogador de frente. Claro que daí tinha Jacques, tinha um monte de pessoas ali, só boleiros, mas a história foi essa. Para nós avançarmos, nosso tempo está chegando, professor Jefferson, a sua participação na montagem da equipe do Mafra, que a início foi Mafra Escol, inclusive com a vinda do professor Ayrton Leite Basso, que foi sua intervenção direta. Verdade, nós tivemos a felicidade de participar daquele projeto, né, que é um projeto não só do futsal, mas do esporte mafrense na ocasião, onde nós tínhamos lá o futsal forte, tinha o futebol de campo forte, tivemos o basquetebol feminino forte e demais modalidades num nível de competitividade a nível regional, né? Então foi muito bom participar, né? Obviamente o Álvaro, na época, como vice-prefeito, ele tinha essa autonomia, né, diante da prefeitura, para incrementar o esporte naquele nível. E nós tivemos uma fase muito especial em termos de resultados, né? E até hoje os mais, assim, numa faixa etária que participou daquela época, recordo com muito positivamente dessa fase onde se criou esse projeto e no início não tinha, quem vai tocar esse projeto do futsal? E coincidentemente nós estávamos nos Jogos Abertos, se eu não me engano, em Joinville, e o Ayrton Leite Basso, que é mafrense, né, com passagem pela Perdigão, pela Sadia, ele construiu, criou, fez aquele time da Sadia, isso, e ele se mostrou positivo a de vir a Mafra trabalhar. E nós chegamos em Mafra, passamos o nome dele para o Álvaro, até porque na época eu fazia parte da fundação como presidente, Fundação Municipal de Esporte, e sugerimos para o Álvaro, que era o mentor do projeto, vamos dizer assim, juntamente com o Ademir Flores e eu, e conseguimos trazer o Ayrton. O Ayrton, obviamente, principalmente nos 2 primeiros anos, o trabalho foi excepcional, né? Com a base que nós tivemos no juvenil, juniores e tal, né? Chegamos aí a Congonhas do Campo e galgamos lá e conseguimos uma expressiva colocação, assim, colocação no Brasil. Então ficou também assim como naquela coisa do legado, o legado foi deixado, né? E hoje o pessoal que está trabalhando com o esporte tem se espelhado em partes também naquele projeto, e isso aí pode frutificar muito bem. E para reforçar, torcedor, o nosso ouvinte, ilustrar toda essa conversa do professor falando nesse projeto vencedor, o Mafra então foi 2 vezes campeão juvenil catarinense, foi 4º lugar no estado, 4º lugar no Brasil juvenil, representando o estado de Santa Catarina, foi 3º lugar nos Jogos Abertos em São Bento do Sul, já no ano de 96, praticamente o último respiro da equipe do Mafra, que daí na sequência extinguiu-se. E aí Ayrton, que logo após a saída do Mafra, ele foi já na sequência pro Palmeiras, né? Foi treinar a equipe do Palmeiras. E sem contar, né, Anderson e Márcio, o nível dos jogadores que passaram, mesmo uma faixa etária ainda nova, mas por exemplo, hoje nós que jogaram conosco, nós temos no mínimo 3 jogadores que estão na Itália, ou tiveram Josemar, o Seco. Josemar, o Seco, que lá é conhecido com outro nome. Lá ele é o Sandro Zanetti. Zanetti, exatamente. Então se veja como o trabalho foi bem feito, né? E frutificou. Tanto é que os resultados apareceram, e isso, acredito eu, que tem até hoje ficado grandes recordações dessa época. Professor, aquela pergunta do final, para muitos saia justa, acredito que para Vossa Senhoria não. Qual o melhor jogador a nível de Rio Negro e Mafra no futsal? O que foi, o que é, ou na sua ótica, quem foi, quem é, ou pode ser? Fora o professor Jefferson, né? Olha, eu acho que essa discussão já houve, né? Cada um tem uma forma de ver, de pensar, de analisar. Nós tivemos grandes jogadores,
Obviamente que, pelo que fala-se, eu não posso me eximir de estar incluído nesse seleto grupo aí, mas falavam muito bem do Sérgio Mafra. E eu me encontro com o Sérgio lá em Itajaí. O nosso marrom. Mas vamos cada um na sua característica. Por exemplo, falar em pivô. Fantástico o Farid, né? Quando nós jogávamos junto, nós fazíamos uma leitura especial do jogo. Tanto eu na armação, como o Farid na maneira de segurar a bola, de dar o tempo certo. Quer dizer, o Nelinho fantástico, o Silvio, que era um pivô de movimentação, o Fonseca, que tinha uma digamos assim, uma plasticidade no jogar, Nelson na sua característica de central mesmo, aquele finalizador. Enfim, nós tivemos grandes nomes. Obviamente que aquele que marca mais é aquele jogador decisivo, aquele jogador que faz a diferença na hora certa. E isso, obviamente, nós tivemos lá o Sérgio Mafra. Eu tive uma fase boa nesse período que o jogo estava ruim, da bola que a gente vai tentar fazer, ou driblar, ou finalizar. Então, acho que nós temos um seleto grupo aí de jogadores, no qual, por exemplo, se formos citar questão goleiro, você se inclui dentre os melhores também da cidade. Era o que eu ia te perguntar, né? Em termos de goleiro, Márcio, Joãozinho e Coelho. Não, mas teve mais. Nós tivemos o P. Antônio Pereira dos Santos, o P, de saudosa memória. Boroski. Erasmo, muitos goleiros. O Wilson, né? Wilson Erzer. Então, na verdade, a trajetória do atleta, ele chega no ápice, né? E ele estando no ápice, ele é considerado o próprio Emerson, né? Fantástico, o Emerson tem que ser mantido ainda como um dos melhores ainda goleiro aí, mesmo com a faixa etária já um pouquinho além, mas é um goleiro confiável, né? Então eu não tenho visto a nova geração, a nova equipe do Mafra, quero ter o privilégio de assistir, mas não adianta a gente escutar os outros falarem, o fulano não é bom, a gente mesmo tem que assistir para a gente fazer uma análise, né? E isso que é importante. Eu acho que as gerações vêm, elas são o potencial, eles são a bola da vez, mas aquele que tem um potencial diferenciado, ele fica marcado. Então, por isso que eu citei que em algumas vezes, até amigos, Jeff, tem um cara que jogou tão bem contra você, ou contra o Nelinho, que é o Sérgio Mafra, né? Então, ficou isso. Eu não vi o Sérgio Mafra jogar, mas disse que era excepcional jogador, né? E isso me marcou bastante. Isso eu já falei pro Sérgio Mafra lá em Itajaí, uma ocasião dessa. 8h46, já vamos encerrando o nosso Sala de Visitas, hoje com a presença do professor Jefferson Ferreira Martins. Um programa é pouco, né? Tinha que muito ser 2. pouco. Ele, professor de Educação Física e hoje é da direção do SEDUP. Professor Jefferson, antes de nos despedirmos e de agradecermos também a sua presença, o que faltou perguntar ou o que faltou você declarar? Eu acho que o papo tá excelente, Márcio, como o Anderson falou. Eu fico à disposição aí para uma próxima oportunidade. Se nós falarmos de 82, falamos do ano todo e sempre tem algum assunto, alguma referência, algum episódio que aconteceu que sintetizando assim, né, não consegue se discutir, se falar das coisas boas que aconteceram, daquelas vivências que nós tivemos de vestiário, aquela convivência de quadra, as situações que nós enfrentamos de frio, de chuva, de inverno, tudo em prol do esporte, né? Então o que fica aqui é somente a alegria de ter vindo conversar, né, e de passar um pouquinho dessas histórias, das coisas que marcaram o nosso dia a dia, né, e a gente tá aí para, como o Anderson falou, de repente dar uma continuidade. Um segundo tempo, né? Exatamente, vamos convidar, então já fica aí já o convite mais do que uma vez afirmado, professor, mas para hoje agradecemos a sua presença. Viu, claro Márcio? que já fazia um tempão, pois não? Já que você falou que não foi perguntar, porque eu sou assim, ó. Todo mundo sabe que os torcedores do Fluminense já enche 2 Kombi, né? Eu acho que agora enche muito mais, né? E eu tenho um carinho, então quando se fala, o professor Jefferson é tricolor, é Fluminense, mas eu tenho um carinho especial pelo Santos, o time do Santos, que quem não é santista na era Pelé, né? 69, quando eu tinha lá 8 anos, 9 anos, só se ouvia Pelé, né, e tal. Então
eu tenho um pontinho no coração que é Santista, e o Fluminense por causa da rivalidade, eu acho que evidenciou mais por causa da rivalidade que existe, né, flamenguista, vascaíno e tal, e isso fomentou um pouquinho mais na gente essa questão de ser tricolor. Falando em time, oitavas de final Copa do Brasil, segundo tempo vai começar lá em Presidente Vargas, o Grêmio está vencendo Fortaleza por 2-0. Professor, muito obrigado agora, de vez, com certeza, de coração, já fazia um tempo que nós agendávamos, dava errado e tal, hoje o professor esteve aqui, realmente o papo foi legal, falta muita coisa com certeza, mas o ouvinte tirou aí, conheceu também o professor Jefferson e essa história toda do futsal. Muito obrigado. Obrigado, Márcio, Anderson, amigos da FM, Nova Era, e dizer que a gente ficou muito feliz em estar aqui conversando um pouquinho sobre aquilo que a gente mais gosta, que é esporte, é saúde, e também agora vinculado há 30 anos na educação também, alguma coisa sobre a educação e agora a educação profissional do qual eu estou vinculado. Obrigado, professor Jefferson Ferreira Martins, professor de Educação Física, hoje na direção do SEDUP. Anderson Luiz, obrigado a você também, obrigado ao nosso amigo Vinte. E Anderson, daqui pra frente a bola é sua, porque até meia-noite demora, não? Passa rapidão, ainda mais interagindo com a galera. Obrigado, professor, grande abraço. Março, sexta, tem mais Bola da Vez, galera. Continue em Nova FM, tocando tudo e todas.